Pode começar falando. Não, eu acho que é importante só a gente lembrar aqui que esse título ele não foi perdido nos pênaltis, né? Esse título ele é perdido dentro de campo, nos 180 minutos dessas finais, em que o Corinthians, talvez nos primeiros 45 ali da Arena Corinthians, até tenha jogado bem, criado algumas chances, mas o Corinthians não chutou a gol, precisando, pela primeira vez em desvantagem no placar, perdendo de 1-0 por praticamente todo o segundo tempo, o Corinthians não chutou a gol. Não chutou a gol. E eu não vou ficar aqui também quem sou eu comparado ao conhecimento do elenco comparado ao Thiago Nunes, por exemplo. O Thiago Nunes entende muito mais do elenco dele, mas me causa muita estranheza, para fazer uma crítica mais particular, me causa muita estranheza o Corinthians precisando fazer gol, não chutando a gol, por mais que não tenha nenhuma qualidade técnica assim exemplar no banco de reservas, me colocar o Sid Clay como a solução do Corinthians e não um Léo Natel da vida, por exemplo, que pelo menos tem como característica chutar a gol. Faltou para o Corinthians chutar a gol nesse jogo. O Corinthians não construiu jogadas de ataque. O único chute foi um pênalti do jogo. É isso. Não tem muito o que comentar, perdeu na bola. É... mas eu acho que talvez tenha confortado um pouco mais o torcedor corintiano o Corinthians ter chegado na final, que esse foi importante. O Corinthians saiu de praticamente quase rebaixado, né? O Corinthians estava dando como rebaixado já ali no final da fase de grupos, ali antes da pandemia, e chegou até a final. Merecedor disso, de chegar à final, de ter tirado o Red Bull, que era a equipe que tinha melhor time, não melhor time, mas um dos melhores times ali do campeonato, foi quem teve o melhor grupo ali. Mas é isso, cara. Futebol é isso, pênalti é loteria, não é tipo loteria, mas claro, tem técnica, tudo envolvido também, mas não deixa de ser loteria. O pênalti, mas me deixa um pouco esperançoso o Corinthians para a sequência, talvez, da Copa do Brasil, que é o que seja mais importante, talvez, para o Corinthians, porque no brasileiro talvez tenha algumas outras equipes na frente do Corinthians. Mas foi bom ver o Corinthians chegar, deu esperança um pouco para o torcedor corintiano ali naquele momento, naquele gol do Jô, mas fez gol no último minuto. Não adiantou de nada? Não adiantou de nada. mas foi importante também para dar um ar aí de mais um ar mais decisivo aí para esse duelo, um ar de realmente o que o derby merece. Corinthians e Palmeiras com emoção no final. É isso que o derby precisa. Coisa que não aconteceu no primeiro jogo. Emoção não teve nenhuma. E hoje teve emoção no final do jogo. É isso. Parabéns ao jogador do Corinthians. Parabéns por dar uma esperança para o torcedor corintiano chegando até a final. E é isso. Agora, aguardar nesse pós-jogo aí, vamos ver o que vai acontecer, como vai ser as palavras dos jogadores, o que eles vão ter para falar. E é isso. O Corinthians, a gente já zoou muito os antes. Zoamos muito, muito, muito mesmo. Isso faz 3 anos que a gente zoa eles, né? Normal. Mas aí vai do torcedor corintiano também de, de entender também que a zoação faz parte do futebol. Aqueles que apostaram uma caixa de cerveja se lascou. Essa é a verdade, né? Quem apostou a caixinha de cerveja, mas acontece, isso é do futebol. Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou. Mas é isso. Essas são as minhas considerações para essa finalíssima. Foi bom ter pelo menos um fiozinho de esperança nesse final de jogo. Você falando aí que o torcedor do Corinthians tem muito que comemorar por tudo que aconteceu, vem acontecendo, né, no passado recente do Corinthians. É um comentário de um torcedor aqui que a gente destacou, da Marcela, na verdade, torcedora, Marcela Paulinho Rodrigues, lembrando aí os títulos recentes do Corinthians, e é o que acaba restando para enaltecer, mas também sem deixar de projetar o futuro, como você falou aí, projetando o campeonato brasileiro, o campeonato paulista. Acho que nesse momento é importante ser racional. Eu vi algumas pessoas nos comentários aqui, mas vocês estão muito tranquilos, não sei o quê. Acho que a galera queria que a gente, pistolasse por completo aqui e tal.
A gente pistola por completo no sentido de, pô, fica triste pra caramba do Corinthians não ter sido campeão. E, pô, se tivesse sido campeão, é aquilo que a gente tava falando, teria sido roteiro de filme. Um roteiro de Sim, filme mesmo. Se o Carlos pega essa última bola do Patrick de Paula, por exemplo, pô, roteiraço de filme, gol do Jô ali, o Carlos pegando pra reacender o Corinthians no jogo. Mas não deu, não dá para ganhar todas também, né? Vamos combinar. E é isso, acho que o que fica é a gente não poder criticar tudo, mas também não achar que tá tudo tá tudo bom e que segue errado, o jogo. Acho que errado e tem bom. que encontrar um meio termo, sabe? Porque tem muita coisa para ser criticada. Tá? Assim como não dá para também falar, pô, esse time é uma porcaria, tem que mandar todo mundo embora, fora Thiago Nunes, não sei o quê. Acho que o segredo é encontrar esse meio termo, sabe? É encontrar esse meio termo. Sobre o título em si, vamos destacar aqui, o Palmeiras ganhou o primeiro Paulista em 12 anos, tá? Nesse mesmo período, o Palmeiras não ganhava um Campeonato Paulista, o Corinthians ganhou, façam as contas aí comigo se eu estiver errado, o Corinthians ganhou 5 Campeonatos Paulistas, ganhou uma Copa do Brasil, ganhou 3 Campeonatos Brasileiros, ganhou uma Libertadores, ganhou um Mundial e ganhou uma Recopa, tá? E é isso que o Corinthians ganhou nesse período que o Palmeiras estava lutando para ganhar um Campeonato Paulista, o seu primeiro Campeonato Paulista aí desde 2008, tá? Se o Corinthians ganha, seria mais um paulista para o Corinthians, seria o tetra Campeonato Paulista seguido, né? E talvez a pior derrota da história do Palmeiras, por tudo que está envolvido. Esse era o cenário do jogo. O Palmeiras, então, evitou o que seria sua pior derrota na história. Ponto. É isso que aconteceu. Exatamente. O Corinthians continua Muito bem disparado. colocado, Faraldo. Muito bem colocado, muito bem O colocado. Corinthians de hoje, ele continua disparado o maior campeão dos últimos anos, inclusive em retrospecto nos derbys. O retrospecto do Corinthians recente em derbys é muito superior ao do Palmeiras. Mas, enfim, não é isso que tem que ser enaltecido num jogo como esse. O Corinthians é vice-campeão do Palmeiras. Mas são coisas a se destacar que são fatos. Né? São fatos para o torcedor corintiano entender o contexto em que tudo está acontecendo. Vamos lá, a minha análise é a seguinte: o Corinthians. O torcedor fica triste principalmente porque eu acho que ele estaria muito mais conformado se tivesse terminado 1-0, por incrível que pareça. Porque ele, como a gente falava, eu falei isso durante a semana toda, falei antes do jogo, falei no intervalo, o Corinthians ofensivamente é bem ruim, ele é fraco ofensivamente. Então, a chance do Corinthians era os pênaltis, mas eu achava que 0-0. Eu achava que. Eu até disse, não tem chance nenhuma de ganhar o jogo. E não tinha mesmo. Para mim, não tinha chance nenhuma de ganhar. E aí conseguiu o mais difícil, que foi levar os pênaltis, num pênalti que o Gustavo Gomes, que era talvez o melhor jogador em campo, cometeu de maneira bem burra, mas o jogo foi muito inteligente também. E aí levou para os pênaltis. E aí, cara, pode acontecer qualquer coisa. O torcedor aí sim fica mais chateado, porque ele viu ali aberto uma possibilidade que praticamente durante o jogo inteiro ele não viu. Então é muito compreensível a chateação do torcedor. Mas, cara, o Corinthians não era nem para sequer estar na final. O Corinthians era para ter sido. A gente passou 4 meses falando. Eu passei 4 meses, por exemplo, falando que o Corinthians ia ser eliminado. E tirou 5 pontos de 6 do Guarani, inexplicavelmente, chegou na final. E chegou vivo aos 49 do segundo tempo do segundo jogo, vai para os pênaltis. E ali nos pênaltis, cara, assim, algumas pessoas estão levantando essa bola aí do Michel Macedo, por exemplo, ter batido. Cara, o Michel Macedo bate muito bem na bola. Quando ele faz aquele golaço contra o Palmeiras, aí todo mundo achou maravilhoso. Todo mundo, olha, ele bate bem na bola, né? Um cara que pega firme na bola, etc, tal. Aí na hora do pênalti, cara, eu achava que era normal ele bater o pênalti, porque ele pega bem na bola mesmo. Nós vamos discutir se ele é o jogo dele, a maneira que ele joga, isso é outra coisa. Mas ele pega bem na bola, para bater um pênalti ele tem condição. Então, de verdade eu acho bem normal que ele tenha batido. Os caras o erro talvez tenha sido colocar o Michel para abrir a série. Eu não acho que era o Michel para abrir a série, entendeu? A série você normalmente se abre e se fecha com caras melhores, com caras pelo menos mais conhecidos, etc. Tal. Então, a série em si abrir, eu achei que não foi o ideal, mas colocar ele para bater, repito, para mim é normal. O Palmeiras bateu 2 pênaltis no meio e com mais sorte do que juiz, mas bate no meio de medo de perder com o pênalti do Cássio.
e tanto que o Cássio ficou parado praticamente nos dois, porque sentiu medo dos caras na hora de bater. E ali deu azar, porque ele poderia ter ido com o pé, por exemplo, mas é aquela coisa, o Cássio é muito grande, então a bola passa debaixo de uma bola no chão, porque ele não... O tempo de reflexo dele para o chão ele é menor. É claro que quando é para o lado é maravilhoso você ter aquele tamanho, aí todo mundo adora. Mas quando passa por baixo dele, ali, porque o reflexo dele é menor e mais curto, é mais difícil ali no chão. Então, mas você sentia claramente que eram dois caras que eles comemoravam, eles se aliviaram quando viram que fizeram uma cagada de bater errado e o pênalti entrou. Então, assim, quando é para acontecer, gente, vai acontecer. O Corinthians, em 2018, termina com o menino da base batendo pênalti no ângulo. O torcedor achou delicioso ver aquilo. E hoje foi a vez, o Patrick de Paulo, o cara da base, canhoto, bate forte no alto do Palmeiras e fecha a série também. O torcedor do Palmeiras vai comemorar muito. Então, cara, o torcedor fica muito chateado, o torcedor fica triste, mas ele sabe que durante 4 meses ele só esperou a eliminação do Corinthians. E chegar numa final como essa foi até além do limite do Corinthians. Às vezes o torcedor fica chateado, você tá falando que o Palmeiras é favorito, que o Palmeiras... Porque o futebol, você tem momentos que você é melhor e momentos que você é pior, não tem jeito. O Corinthians, durante muitos anos, foi muito melhor time que o Palmeiras. E agora é o contrário, o Corinthians levou 2 finais de uma maneira que até era mais inesperado. Para mim, o Palmeiras era favorito nos 2 jogos para ganhar os jogos. O torcedor do Corinthians, qual foram as chances que o Corinthians criou nos 180 minutos? 3 chances, 2 na arena, o gol anulado do Jô, e agora o pênalti que aconteceu, que sequer foi chance, né? Não chutou no gol. Então o Corinthians chutou 3 bolas no gol, porque o pênalti não foi chute no gol, repito. Então, assim, essa é a força ofensiva do Corinthians. Não adianta, o Corinthians vai precisar melhorar, e aí tem aquela coisa, não pode gastar, tá sem dinheiro, não é hora também de ficar gastando muito. Então você tem que aprender a conviver com um time mais limitado, um time que vai honrar suas tradições, que vai ali brigar no limite, mas que vai ter muita dificuldade. Não adianta o torcedor achar que essa hora deveria ter o Messi no meio e o Neymar não vai ter. Então é preciso ter essa consciência. O torcedor está muito mais triste pela derrota no pênalti, porque confiava muito. Aliás, eu estou batendo uma nota aqui, o Corinthians ganhou as últimas 6 disputas de pênalti. Então, assim, uma hora ia acontecer, gente. Uma hora ia perder. O Corinthians ganhou aqui, ó. Eu estou até com a lista aqui. O Corinthians ganhou do PSV, do São Paulo, do Palmeiras, do Racing, da Ferroviária e do Santos. Gente, uma hora ia perder. Foram 6 seguidas ganhando nos pênaltis. Então, assim, chega uma hora que não dá. Então faz parte isso, e acho que o torcedor ele tem que se sentir orgulhoso do time, orgulhoso no sentido de não passou vergonha, levou os 2 jogos com o seu rival, que tinha mais time, etc. Tal. Então, de verdade, nesse sentido, eu acho compreensível a tristeza, mas eu acho que ela tem que ter um limite ali, sabe? Porque foi além de verdade do que o Corinthians poderia e deveria fazer. De verdade, para mim, foi além.